Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo deste dia 9 de agosto de 2021, segunda-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar o nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal e compartilhar esse resumo de notícias para mais pessoas ficarem informadas do que acontece no Brasil e no mundo. Já vamos começar com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 237 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira 563.707 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias chegou a 907. É o 10º dia seguido com a média abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17% e aponta tendência de queda no número de óbitos. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 20.178.143 brasileiros já tiveram o novo coronavírus, com 15.306 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 32.109 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 32% em relação aos casos registrados na média das semanas, o que indica queda também nos casos confirmados. Há tempo que a gente não chega num patamar desse de mortes, hein, gente? 200 a 300, há muito tempo que isso não acontece. Já indo para uma outra notícia, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso. Na prática, a notícia-crime é um pedido de investigação no qual há o relato de uma suposta conduta criminosa. Na semana passada, Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. A notícia-crime será analisada no inquérito das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. A investigação está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Também na semana passada, Moraes atendeu a um pedido unânime dos ministros do TSE e incluiu Bolsonaro entre as pessoas investigadas no inquérito. Isso porque em 29 de junho, Bolsonaro usou uma transmissão ao vivo na internet transmitida pela TV Pública TV Brasil para atacar as urnas eletrônicas e disseminar fake news já desmentidos por órgãos oficiais. Em uma transmissão ao vivo na semana passada, Bolsonaro e o deputado Felipe Barros, do PSL de Roraima, eu enxerguei errado, é Paraná. Divulgaram o conteúdo de um inquérito da Polícia Federal sobre um suposto ataque ao sistema interno do STF. Na ocasião, eles distorceram as investigações e Bolsonaro ainda publicou na rede social a íntegra toda do inquérito. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, decidiu pautar para a votação nesta terça, ou seja, amanhã no plenário, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, do voto impresso. A matéria teve o parecer pelo arquivamento aprovado em uma comissão especial na sexta, depois do relatório favorável à proposta ter sido derrotada pelo colegiado. Em entrevista nesta segunda-feira à Rádio CBN, Lira afirmou que há pelo menos 15 partidos com representação na Câmara contrários à PEC do voto impresso. Abre aspas, nós temos uma média de 15 a 16 partidos contra o voto impresso ou auditável na Câmara e com essa perspectiva eu penso que as chances de aprovação podem ser poucas, fecha aspas, afirmou Arthur Lira. A impressão do voto é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, que costuma lançar suspeitas de fraude em relação ao voto eletrônico sem nunca ter apresentado provas de qualquer irregularidade. O ministro
do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na última quarta a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura a divulgação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas, já até citada na reportagem anterior. Deputados e senadores reagiram nesta segunda-feira ao anúncio de que as Forças Armadas exibirão nesta terça veículos blindados e armamentos em frente ao Palácio do Planalto em um ato com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Segundo a Marinha, o objetivo da exibição é convidar Bolsonaro a participar de um treinamento de militares das três forças, mais Exército e Aeronáutica, no próximo dia 16 em Formosa, em Goiás. A exibição acontecerá no mesmo dia em que está prevista na Câmara dos Deputados a análise da PEC que prevê a adoção do voto impresso, já julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Para quem tem dedão, um pingo é letra. Isso já está vindo já para tentar fazer uma intimidação, né? Bolsonaro tem dito que se não houver voto impresso, pode não haver eleições em 2022, tese já rechaçada pelos chefes dos demais poderes, inclusive até o próprio vice-presidente. Em nota, a assessoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, informou que ele e a deputada Tabata Amaral, sem partido em São Paulo, entrarão com uma ação na justiça a fim de proibir a exibição militar. Abre aspas, é um absurdo gastar recursos públicos em uma exibição vazia de poderio militar. As Forças Armadas e instituições do Estado não precisam disso. Os brasileiros, sofrendo com as consequências da pandemia, também não precisam. O Brasil não é um brinquedo à disposição de lunáticos, fecha aspas, afirmou Alessandro Vieira em nota divulgada pela assessoria. Eu acredito até que esse lunático que o senador citou pode ter sido referido a Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta segunda-feira ao Congresso Nacional uma medida provisória que revoga o programa no Bolsa Família e cria um novo programa chamado Auxílio Brasil. A intenção, segundo o governo, é de iniciar os pagamentos desse novo programa em novembro. Os novos valores ainda não foram anunciados e geram divergência entre a ala política e a ala econômica do governo. O presidente Jair Bolsonaro prometeu um aumento de no mínimo 50% no valor médio do Bolsa Família, que atualmente é de R$ 189. Ou seja, mais ou menos R$ 378 iria. A medida provisória entra em vigor ao ser publicada no Diário Oficial da União e tem força de lei, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias para valer de forma definitiva. Dentro do novo programa de transferência de renda, segundo o Ministério da Cidadania, há 9 modalidades diferentes de benefícios. 3 destes benefícios formam o núcleo básico do Auxílio Brasil e devem entrar em vigor em 90 dias, segundo o governo. São elas o benefício Primeira Infância, que é para famílias com crianças de até 3 anos incompletos. O benefício deverá ser pago por criança nessa faixa etária, mas o valor ainda não foi divulgado e o limite será de 5 benefícios por família. O benefício Composição Familiar, que é para famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos de idade. Atualmente, o Bolsa Família limita o benefício aos jovens de até 17 anos. O governo diz que o objetivo é incentivar esse grupo adicional a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal. O limite também será de 5 benefícios por família. O benefício de superação da extrema pobreza. Esse benefício entra em cena quando, após computadas as linhas anteriores, a renda mensal per capita da família ainda estiver abaixo da linha de extrema pobreza. Neste caso, diz o governo, não haverá limitação relacionada ao número de integrantes do núcleo familiar. Agentes da Defesa Civil da cidade de Sarzedo, na Grande BH, fizeram vistoria na tarde desta segunda-feira em uma obra de infraestrutura da mineradora Itaminas, localizada na mina do Engenho Seco, onde houve um deslizamento de terra de parte de um talude por volta de 11h30 da manhã desta segunda. De acordo com a Defesa Civil do município, o local do deslizamento fica a cerca de 2 km de distância da barragem B4, que possui contenção de rejeitos de minério. Segundo a equipe que está no local, não se trata de um rompimento de barragem, e sim de um deslizamento de terra. Abre aspas, trata-se de um deslizamento de terra, não tem água nem rejeito de minério. Foi um processo perto de um filtro de uma obra da Itaminas
Fecha aspas, explicou Rosa Souza Cardoso, agente municipal de proteção e defesa civil. A Defesa Civil do município informou ao canal que, com o deslizamento, um caminhão, uma retroescavadeira e um carro foram soterrados, mas não havia ninguém dentro dos automóveis no momento do acidente. As informações são de que ninguém se feriu no acidente. A Polícia Civil investiga o assassinato de um advogado baleado na frente da família durante discussão no trânsito com outro motorista na noite do último sábado, dia 7, na zona norte de São Paulo. O crime ocorreu na véspera do Dia dos Pais, no domingo, nesse dia 8, ou seja, ontem. Daniel Mourad Majoub tinha 47 anos e morreu após sair de seu carro, um Jeep Compass branco, para discutir com o motorista de um Audi A4 prata. Câmeras de segurança gravaram o crime e são analisadas pela investigação para tentar identificar e localizar o assassino que fugiu. Pelas imagens é possível ver Daniel descendo de seu Jeep e indo até o Audi. Há um movimento dele em direção ao motorista do Audi e neste momento ele é atingido por um disparo e volta caminhando mais lentamente para o seu carro. O Audi sai em alta velocidade logo em seguida. Segundo amigos da vítima ouvidos pelo canal, que só aceitaram falar sobre a condição que não seriam identificados, eles souberam que o condutor do Audi teria fechado o automóvel do advogado na Avenida Nova Cantareira, em Santana, e Daniel foi tirar satisfações. A esposa do advogado e o filho mais velho do casal de 17 anos ficaram dentro do Jeep e viram quando Daniel caiu no chão. Ele ainda chegou a ser socorrido com vida por uma ambulância. Foi levado ao pronto-socorro do Hospital São Camilo, mas não resistiu ao ferimento e morreu depois, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a SSP. O governo federal não apresentou ao Supremo Tribunal Federal, STF, provas de supostas fraudes nas eleições presidenciais de 2014 e 2018. Em manifestação ao STF, no processo motivado por ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade, a Secretaria-Geral da Presidência e a Advocacia-Geral da União, AGU, defenderam que as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas estão protegidas pela liberdade de expressão. Nas últimas semanas, Bolsonaro defendeu que há risco de fraude no sistema atual de urnas eletrônicas e ampliou os ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em live, o presidente disse que mostraria provas das fraudes, mas os elementos comprobatórios não foram apresentados. Em junho, o presidente também não atendeu ao pedido do Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, que pediu provas das supostas fraudes nas eleições de 2018. A ação foi apresentada ao STF pelo Partido Rede Sustentabilidade, que pediu que o presidente apresentasse provas de fraude nas eleições presidenciais de 2014 e 2018. A sigla pediu também que, se não fossem apresentados elementos suficientes, a Corte proibisse o presidente e seus assessores de darem declarações públicas sobre a suposta existência de fraudes eleitorais. O governo questionou o uso de um mandado de segurança tipo de ação utilizada pela rede para tratar a questão e ressaltou que não cabe produção de prova nesse tipo de processo e defendeu o arquivamento. O parecer elaborado pela Secretaria-Geral da Presidência afirmou que seria absurdo o presidente não poder levantar publicamente uma discussão sobre supostas fraudes nas eleições. Segundo o parecer da Secretaria, o Supremo não deve interferir no discurso do presidente e ainda concluiu que, como vivemos numa democracia, qualquer um tem o direito de opinar sobre o que bem entende. Né? Uma coisa é opinar, outra coisa é você acusar e não ter prova, né? O terceiro ativista suspeito de incendiar a estátua de Borba Gato no mês passado na zona sul de São Paulo se entregou nesta segunda-feira à delegacia que investiga o caso e foi preso em seguida, segundo seu advogado Jacob Filho. O torcedor corintiano Danilo Silva de Oliveira Biu, de 36 anos, era procurado pela Polícia Civil após a Justiça decretar a prisão preventiva dele na última sexta-feira. Danilo Biu compareceu nesta tarde ao 11º Distrito Policial DP de Santo Amaro, acompanhado de seus advogados. Além dele, já estavam presos preventivamente o motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, Paulo Galo, de 32 anos, e o motorista Thiago Vieira Zen, de 35. Os três foram indiciados pela investigação por incêndio, dano, associação criminosa e adulteração de veículo. De todos eles, somente Galo confessou à polícia ter ateado fogo no monumento que homenageia o Bandeirante Paulista. Galo é o criador do movimento Revolução Periférica. Segundo os manifestantes, o ataque tinha o objetivo de levar ao debate público a existência da estátua. De acordo com alguns historiadores, Borba Gato
foi caçador e escravizou negros e indígenas. O ato do dia 24 de julho foi filmado. Uma notícia bem curtinha, mas que é muito importante. Autoridades de Milão estão investigando a origem de um envelope com 3 balas de revólver endereçadas ao Papa Francisco, segundo militares italianos. O envelope suspeito foi interceptado por empregados do serviço postal na madrugada de segunda-feira, em um centro de triagem em um subúrbio de Milão, de acordo com o comando dos Carabinieri de Milão. Ele foi enviado da França. O envelope tinha seu destinatário escrito à mão: ao Papa, Cidade do Vaticano, Praça São Pedro, Roma, e continha 3 balas que parecem ser de pistola, além de uma mensagem referente a operações financeiras no Vaticano. Uma investigação está em andamento. O Vaticano não fez comentários sobre o assunto. Mudanças climáticas causadas pelos seres humanos são irrefutáveis e irreversíveis e levaram ao aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura do planeta, aponta o mais recente relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, a sigla em inglês, publicado nesta segunda-feira. É a primeira vez que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, um órgão da Organização das Nações Unidas, a ONU, quantifica a responsabilidade das ações humanas no aumento da temperatura na Terra. Abre aspas, muitas das mudanças observadas no clima não têm precedentes em milhares, centenas de milhares de anos. Algumas das mudanças, como o aumento contínuo do nível do mar, são irreversíveis ao longo de centenas a milhares de anos, fecha aspas, aponta o relatório do IPCC. A conclusão é um dos pontos do documento nomeado Climate Change 2021, The Physical Science Basis, que apresenta ainda os seguintes destaques. Papel da influência humana no aquecimento do planeta é inequívoco e inquestionável. Mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos. Todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos como ondas de calor, chuvas fortes, secas e ciclones tropicais provocados pelo aquecimento global. Cada uma das últimas quatro décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer outra década que precedeu desde 1850. Temperatura vai continuar a subir até meados deste século em todos os cenários projetados para as emissões de gases de efeito estufa. Aquecimento de 1,5 a 2 graus Celsius será ultrapassado ainda neste século, se não houver forte e profunda redução nas emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa, reduções fortes e sustentadas na emissão do dióxido de carbono, CO2, e outros gases de efeito estufa ainda podem limitar as mudanças climáticas. Caso as reduções ocorram, ainda pode levar até 30 anos para que as temperaturas se estabilizem em todo o planeta. É um assunto bem relativo, a gente tem que prestar bem atenção nisso e continuar a fazer as pesquisas, os estudos, para que a gente não tenha catástrofes cada vez maiores na natureza. E isso também vem a prejudicar a nós mesmos, seres humanos, o que é o mais importante. Um planeta bem cuidado é seres humanos mais melhores dentro do próprio planeta, porque a gente sabe muito bem que a coisa vem desandando de um tempo para cá de uma maneira inacreditável, porque a indústria, produtos e várias outras coisas, isso influencia muito por causa até mesmo da emissão do CO2 no clima, vai fazendo gás de efeito estufa, reduzindo, né? E aí a gente tem que estudar bastante sobre esse assunto para a gente ficar bem pautado e entender muito sobre o que está acontecendo no nosso planeta. Mas bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Peço mais uma vez a todos que deixem seu like e se inscrevam no canal, porque assim o YouTube recomenda os nossos vídeos, nossos resumos dos nossos outros vídeos, como painel, 24 horas, o ponto de vista. Também peço que você se inscreva no canal, já pedi, perdão. Peço que você ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E também compartilhe para outras pessoas ficarem muito bem informadas e sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez agradeço a todos, meu muito obrigado, tenham uma boa noite e até amanhã.